Aqueles casos também que, eu estou recebendo seguro-desemprego da outra empresa, não me registra, senão eu vou acabar perdendo. Isso tudo é culpa do empregador. Ele é obrigado a registrar a partir do primeiro dia que o funcionário está na empresa. Independente se ele pediu que não era para registrar, independente se ele está recebendo seguro-desemprego, é uma obrigação da empresa. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gestão em Cena. Para falar comigo hoje, eu recebo Fabiana Crescini Max e nós vamos bater um papo sobre gestão jurídica. Fabiana é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Trabalhista e acumula uma vasta experiência em empresas de diversos segmentos. Olá, Fabiana, seja muito bem-vinda ao canal Gestão em Cena e vamos bater um papo aqui sobre gestão jurídica. Olá, é um prazer fazer parte desse novo projeto. Fabiana, vamos iniciar falando de uma forma muito clara o que é uma ação trabalhista. Ação trabalhista é quando tanto o empregador quanto o empregado descumprem as regras impostas pela legislação trabalhista, né? Essa é a principal causa. Uma quebra na formalidade daquilo que foi regido do contrato de trabalho, né? Na admissão desse colaborador aí, e que não é cumprido. Isso, exatamente. Bom, segundo o site da revista Veja, são 3 grandes motivos que propiciam uma ação trabalhista. O primeiro é a rescisão contratual, o segundo, jornada de trabalho e o terceiro, remuneração. Vamos falar sobre cada um deles, começando aí então pela rescisão contratual. Sim, a rescisão contratual é quando há divergência de valores, né? Quando pode ser de férias, 13º, aviso prévio, quando eles não entram em consenso sobre o valor que está ali estipulado naquele documento. A jornada de trabalho é quando tem as horas extras, né? Que são as famosas horas extras. Quando não cumpre ali o que foi estabelecido entre as partes e o que está também estabelecido ali na lei trabalhista. Aí a gente pode dizer também que a gente já viu alguns casos, né, Fabiana? O profissional que marca o cartão, mas continua na empresa para não gerar uma hora extra formalizada, vamos dizer assim, né? Isso é líquido e certo que é uma ação quase que ganha, né? Se ele tem como provar isso. Exatamente. É mais comum, né, do que se imagina, quando a pessoa ou bate o cartão e volta a trabalhar, ou quando bate o cartão e não faz o seu horário de almoço ou o seu repouso, né? Também é uma forma ali de propiciar uma ação trabalhista. Exatamente. Agora vamos falar de remuneração, Fabiana. A remuneração também, a gente tem várias ações. Pode ser ela o desvio de função, quando você foi contratado para exercer uma função e você acaba fazendo outras coisas além daquela, ou quando você deixa de receber o piso da categoria que for, por exemplo, vai de alguma entidade sindical, alguma coisa relacionada. E também, nesse caso da remuneração, Fabiana, só fazendo um adentro aqui, existem alguns casos também que a ação trabalhista diz eram cargos semelhantes com salários diferentes. Famosos paradigmas, né, que eles chamam, que eles usam como base, né, falam, não, eu fazia a mesma coisa que ele, só que na minha carteira está com outro registro, outro salário, mas a gente exerce a mesma função. Tem também esse tipo de questão que vai ser discutido na ação trabalhista. E outra coisa que a gente não pode deixar de citar aqui é que hoje ainda tem outros ingredientes, né, nas ações trabalhistas, como o assédio moral, né, é um deles, danos morais. Sim. Hoje em dia a gente tem praticamente em 90% das ações trabalhistas a gente tem o dano moral, que é uma forma também que eles colocam, por exemplo, se você não pagou, né, a rescisão trabalhista, um caso assim, então você por si só já está cometendo ali um dano moral, né? O fato de você não ter cumprido uma lei trabalhista, você já está tendo que pagar essa indenização de dano moral. Isso é muito recorrente também na ação trabalhista. E a questão do assédio moral a gente também tem, são casos mais individualizados, né, que precisam ser rigorosamente apurados, né, e se sim, condenados na própria ação ali mesmo. Outra questão também relevante com relação ao assédio moral, que está muito atual, um tema bem atual, é os compliance, né, que estão atuantes nas empresas. O próprio departamento de compliance já apura o caso, né?
E quando chega na justiça já está apurado, comprovado, né? O que acontece ali. Isso evita muitas ações também. Muitos acordos são feitos já na empresa, né? Cada um com a sua responsabilidade, né? Com a parte ali da sua responsabilidade. Mas esse departamento de compliance dentro das empresas ajudou bastante numa forma preventiva. Ô Fabiana, eu quero deixar uma coisa aqui que eu acho assim escandalosa, né? E aí eu vou falar da parte, não do empregador, né? Mas do profissional, do empregado. Quando ele entra na empresa e ele diz para o empregador, não me registra, porque sim. você pode me pagar mais, porque eu não vou ter desconto. Mas ao final, é certo que ele vai entrar com a ação trabalhista. Sim, isso é comum, né? Tem aqueles casos também que, eu estou recebendo seguro-desemprego da outra empresa, não me registra, senão eu vou acabar perdendo. Isso tudo é culpa do empregador. Ele é obrigado a registrar a partir do primeiro dia que o funcionário está na empresa. Independente se ele pediu que não era para registrar, independente se ele está recebendo seguro-desemprego, é uma obrigação da empresa. Nenhuma tese é aceitável que não há o registro em carteira de trabalho. O principal, né? Não cumprir as regras estabelecidas pela CLT. E você fala também da questão do descanso, né? Descanso semanal remunerado, tem o repouso para o almoço, para refeições. Tudo isso tem que ser estabelecido. A gente tem bastante ação hoje quando eles não fazem o repouso, né, de 1 hora, normalmente quando é convenção trabalhista, meia hora, 1 hora, a questão do repouso para alimentação. Então, eles acabam não usufruindo disso, né, e depois eles vêm pleitear na justiça. E remuneração, Fabiana? A remuneração também. É a questão quando ou eles não pagam o devido valor do piso da categoria, o que é estabelecido pela categoria do sindicato, ou quando tem desvio de função também, muitas vezes também acontece, né? Exerce uma função e é registrado com outra. Isso também acaba gerando remuneração aí indevida e acaba também sendo um fato gerador para uma ação trabalhista. E aí, Fabiana, quando se junta, né, todos os fatos para uma ação trabalhista, vai tudo num pacote só, né? Às vezes vai a jornada de trabalho, vai a questão dos cálculos, vai a questão da remuneração e junto com tudo isso ainda vai o ingrediente, né? Assédio moral. Sim, temos aí uma série de questões. Das verbas, né, que podem ser pleiteadas, a gente tem adicional noturno, tem insalubridade, periculosidade, tudo isso são verbas que, além dos seus reflexos, né, que incidem também. E é o que a Isabel falou, tem a questão do assédio moral, que também hoje é muito recorrente nas empresas, mas o principal também nessas ações é o dano moral. O dano moral pelo fato de ou não estar com o registro correto, ou não ter o vínculo trabalhista, tudo isso gera o pedido de indenização por dano moral. E Fabiana, me fala uma coisa, e o que a empresa pode fazer ou deve saber para evitar ou minimizar o risco de uma ação trabalhista? O que você dá de dicas para a empresa? O principal é conhecer as leis trabalhistas, né? Eu acho que esse é o foco principal. Mas, assim, nem sempre você tem ali todo o conhecimento, né? Para isso que hoje tem as assessorias, né? Que são imprescindíveis hoje para uma empresa. Isso previne muito uma ação trabalhista, né? Porque eles sim tem todo ali o conteúdo, o conhecimento, profissionais habilitados para dar esse suporte para as empresas. Então, uma assessoria ali para o caso, eu acho que é o ideal. Tá certo. Fabiana, e me fale uma coisa, a gente sempre traz aqui uma experiência que foi vivenciada e você passou por isso conosco, né? Que foi uma empresa que passou por uma crise financeira muito grande e ela precisou reduzir 80% da força de trabalho, tá? Nós estávamos lá nesse momento e o primeiro passo foi chamar todos
os empregados, os profissionais, explicar o que estava acontecendo na empresa e depois nós vamos pedir ajuda, né? Fomos procurar o sindicato, a entidade de classe, explicando os motivos e foi fabuloso o resultado. Queria que você comentasse sobre esse caso específico que você atuou fortemente, o que você considera que foi ali, sabe, que foi o processo final para que a gente tivesse um resultado satisfatório? Sim, eu acho que nessa questão aí que a gente passou com essa empresa foi a credibilidade que a gente passou para os funcionários, né? Principalmente na clareza das informações. Tudo foi muito claro para eles, né? Foi tudo muito bem explicado, muito bem orientado. E outra, né? Nenhum direito dele foi deixado de ser pago, foi deixado de ser dado a ele, né? Pelo contrário, foi, se eu não me engano, nesse caso, a Isabel pode até esclarecer, a multa pelo não pagamento também no dia correto, na rescisão contratual, também foi paga, né? Então, assim, foram acordos feitos com bastante êxito que beneficia todos, né? Evita uma demanda trabalhista futura, não traz prejuízo para a empresa também, porque ela consegue parcelar esse acordo feito a longo prazo, o que não gera mais conflito para a empresa ainda e dificuldade financeira, já que estamos no momento, né, dela. Eu acho que foi um excelente acordo nessa empresa. Ô Fabiana, deixa eu te perguntar uma coisa. É até quase uma provocação, tá? Mas a gente sabe que o tempo do jurídico ele é diferente do nosso, né? Porque uma ação às vezes demora, né, para acontecer, principalmente quando é também na questão trabalhista, ou qualquer ação. Ela vai, recorre, volta de novo, né? Às vezes não dá acordo na primeira audiência, faz a segunda, tal. Mas a gente sabe, e isso são dados, né, verídicos, que mais de 90% das ações trabalhistas são ganhas. Hoje em dia, Isabel, com a reforma trabalhista, isso tem mudado um pouco. Porque muitas vezes a pessoa sai do emprego e já entra com a ação. Sai do emprego e já entra com a ação. Então, isso tem sido visto com mais cautela também pela justiça. Não está sendo tão fácil, mas se você não prova. Porque agora, se você não prova, você também tem que arcar com aquele custo. É importante você explicar isso, Fabiana. O reclamante. Então, ele também vai ter as custas, né? Se ele estiver alegando algo que não for devido, enfim, né? Que não for procedente. Então, por isso que a demanda hoje está bem mais equilibrada entre as partes. Sim. Então, essa é uma dica valiosa, né, Fabiana? Sim. Principalmente para o profissional que está saindo da empresa, né? E que talvez orientado de forma errada por um advogado, né? Por um profissional, ele vá colocar dentro da proposta dele de ação coisas que ele não consegue provar depois. Isso. Então, é importante ficar atento, né? Que tudo você tem que provar, tá? Não adianta entrar com uma ação trabalhista se você não tiver como provar tudo isso, tá? Porque senão isso pode reverter contra você. Então, isso vale para empregador e o empregado também, vale para ambas as partes. Sim. Nós passamos por uma pandemia aí que perdurou longos 2 anos, né? Nesse período foi comum as pessoas passarem a trabalhar home office. Quais os riscos de ação trabalhista para isso hoje? Eu acho que com relação ao home office, a gente ainda está aprendendo a lidar, né? Muitas empresas já voltaram totalmente, outras totalmente home office, muitas híbridas, né? Então, qual é a nossa maior dificuldade com isso? O tempo que a pessoa fica trabalhando na sua casa, se ela ultrapassa ali a jornada de trabalho, a forma como ela senta, a postura, se isso vai trazer um prejuízo para ela no futuro de um auxílio-doença, né? Alguma coisa nesse sentido. E a questão psicossocial dela também, né? Do relacionamento com as pessoas, com os outros funcionários, de conversar, traz uma série de riscos que ainda estão sendo avaliados, né? Não é novidade para todos ainda, né? Essa questão. Tudo ainda é muito novo, né? Eu acho que no início da pandemia ou no decorrer dela,
as pessoas foram meio que se adaptando, né? Sim. Trabalhando nos quartos, trabalhando na sala, né? Sim. E muitas não tinham uma estrutura, né? Sim. Para ter um home office. Não tinha. E em alguns casos também a empresa não colaborou muito. Mas a gente também vê hoje que os casos híbridos estão funcionando bem, né? Porque como você fala, você também não ter essa parte social com outros colegas de trabalho também é ruim, né, Fabiana? Porque parece que você está no mundo virtual o tempo todo. Sim, e o ser humano precisa, né, de se socializar, né, com as pessoas. Então, eu acho que a forma híbrida que veio para ficar, eu acredito ser uma das melhores formas de trabalho hoje em dia. Principalmente para as mulheres, né? Que têm filhos em casa, que... Sim, sim. Essa é uma questão também... Trouxe benefícios, né? Trouxe benefícios. Eu só acho que ficar atento a algumas questões aí. Isso. Só... Respeitar os seus limites de trabalho, né? Eu acho que é por aí. Vou falar de questões trabalhistas numa empresa em recuperação judicial. Primeiro, eu acredito, né, e como já vivenciamos casos assim, primordial que esgotem todas as formas de acordo antes de uma ação judicial, né? Todas as formas de recuperar essa empresa antes da recuperação judicial. Porque depois que entra para a recuperação, tudo fica mais difícil. São contas bloqueadas, são bens penhorados, e aí acaba dificultando muito mais a vida de todos ali dentro, né? E nas ações trabalhistas, uma questão, a prioridade de uma recuperação judicial, ela vai começar pelos créditos trabalhistas, né? É a prioridade zero ali. Sim, né? Só que nem tudo é tão fácil, porque demora você penhorar os bens, você vai para leilão, vem os valores, aí tem a lista de crédito, né, desses... até antes dos leilões, ainda tem as questões de você tentar formular acordo você também, ter, né, a aprovação, né, de um juiz dessa recuperação judicial, e depois você ter essa lista de credores, né, avisar a esses credores, né? E depois, processo demora, não é um depois processo tem um plano de recuperação, né, um plano diretor para isso. Para ser aprovado. E aí você tem que ir para uma assembleia, e aí você tem que conversar com esses credores, né, e tentar ao máximo se convencê-los que é a melhor opção ali, né, para se começar a pagar. Por quê? E por que eu estou te perguntando isso, Fabiana? Porque o fornecedor é como se interrompesse ali, né, no momento que entrou na recuperação judicial, bancos e uma série de coisas. Mas o profissional que está trabalhando, ele continua trabalhando na empresa. Sim. Porque se ele não continuar na empresa, a empresa não consegue se levantar. Sem essa força de trabalho, principalmente numa indústria, num processo produtivo, né? Não tem como esse funcionário, esse empregado, esse profissional, né, simplesmente falar, não, então eu vou ficar esperando em casa quando vocês decidirem pagar. Não tem. Como que é isso, Fabiana? Eu acho que ali todos, né, nesse momento, precisam se unir e tentar mesmo buscar, né, levantar a empresa, tentar reerguer ela nesse sentido, mesmo trabalhando sem receber, com o salário atrasado, né, dar um crédito para a empresa, né, para acreditar que isso vai ser revertido, mesmo porque se não for, você também perde seu emprego, né? Uma coisa comum que a gente observa em empresas que passam por dificuldades é a questão do não recolhimento de impostos, né? O fundo de garantia, o INSS. A primeira coisa de uma empresa, quando ela começa a passar por dificuldade financeira, é a questão justamente do recolhimento de impostos. Ela é a primeira coisa que ela deixa de recolher. Tanto o fundo de garantia, INSS e por aí vai, né? Acredito que os tributários também acabam englobando. E isso é revertido onde? Onde que eles vão buscar esses? Na ação trabalhista. E que às vezes são uma fila, né? De ações trabalhistas e de audiências, né? Sim, e quando a empresa entra em recuperação judicial, pior ainda, porque junto com ela, por exemplo, vão 200 funcionários. Então, a gente tem 200 audiências, 200 acordos, e aí vai para a lista de credores. É moroso, bem moroso. Por isso, assim,
O meu conselho é esgote tudo extrajudicial antes de entrar para uma recuperação. Vou falar um pouquinho sobre ações cíveis, Tá. né? Que também eu sei que você atua aí, né? Uma boa parte do seu trabalho também está direcionado a ações cíveis. Qual a importância da gente ter uma assessoria jurídica para ações cíveis? A ação civil também, a área civil, né, digamos assim, também é primordial, porque nesse meio das empresas, né, a gente tem retirada de sócio, alteração contratual, rever um contrato com o fornecedor, então tudo isso envolve o CPC, né, o Código de Processo Civil. E é primordial você ter um advogado ali para conhecer os artigos, as leis e orientar da melhor forma, tanto os sócios quanto os clientes, né, quanto todos ali envolvidos. Eu acho que deixar bem claro que o jurídico trabalha com base em informações, né? Documentação, informações, fatos, Sim. né? Afinal, contra fatos não há argumentos. Então, assim, acho bacana você deixar aqui a importância, porque às vezes quem está do outro lado não enxerga essa demanda que o jurídico tem. Né? E acha assim, mas não entrou, mas está demorando, mas, né? E a gente sabe que, eu brinquei aqui com você, foi uma provocação, mas a gente sabe que um processo, ele tem várias etapas. Às vezes ele volta para o zero de novo. Porque ou está na competência errada, ou está em algum lugar. Tá, então assim, você tem que ficar acompanhando aquilo tudo, né? E é bacana que a área jurídica, ela tenha esse apoio dentro da empresa, né? Que ela tem esse apoio de outras áreas, quando está pedindo uma informação, Sim. Quando está pedindo um documento, quando está pedindo qualquer que seja Porque a informação. O jurídico, ele se baseia em provas, né? Tudo é provas. Se você, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa do contrato social, ou do contrato que você assinou, né? Ou até na questão trabalhista, do contrato de trabalho. Então, tudo que a gente precisa, a gente pede para a pessoa, né, que é capaz de nos fornecer isso. Então, é primordial a empresa ter, né, normas e procedimentos que os funcionários e até mesmo os empregadores ali, né, saibam como cumprir, ter um procedimento certinho. Para quê? Isso evita a ação trabalhista e também facilita muito quando tem. Porque aí a gente já consegue ver onde estava o erro, né? Se a gente segue o padrão, se a gente segue as normas e procedimentos que existem na empresa, a política que existe na empresa. Sim, política interna, de cargos e salários, regulamentos internos, tudo que rege a estrutura, né, Isso. da organização. Se todos cumprirem, não tem por que a gente ter ação trabalhista, né? E nem ação civil, digamos, né? Porque aí você não vai ter uma execução, você não vai ter um pagamento em consignação, enfim. Você acha, Fabiana, que o profissional da área jurídica, ele sempre vai acreditar no que um lado está contando para ele, né? Quando está defendendo? Ah, sim. Primordial você estar do lado do que você está defendendo. Você pode até acreditar nos argumentos do outro, mas se o seu cliente é do outro lado, você vai até o final com ele. Fabiana, a gente está encerrando aqui, né? Não sei se você quer deixar recados, quer deixar contatos, né? Você já atua junto no IMAC, né? Quando precisamos. Você é uma parceira nossa, né? Até para casos que não são necessariamente da sua área, mas você está lá junto conosco. Então, se você quiser deixar algum contato ou deixar claro que, havendo uma demanda para você, pode acionar, né, o canal Gestão em Cena, também pode acionar o IMAC, né, a nossa consultoria. E então eu te agradeço muito, né, Obrigada, por esse eu que agradeço. Bate-papo, né? Eu tenho certeza que você contribuiu, né, e bastante. O canal tem essa finalidade, né, de trazer de uma forma, às vezes até mais didática, né, para quem está aí nos assistindo, entender um pouco isso, né? Não deixar que a ação trabalhista aconteça, tentar o máximo possível evitar isso, né? Tentar ter mais ações preventivas do que corretivas, né? Então, assim, obrigado. A gente está encerrando aqui. Fique ligado no nosso canal e, Fabiana, até breve. Até.
Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o like. Até mais, pessoal!